Violeta, uma novela de Alberto Martins, é o terceiro livro de uma série iniciada em 2005 com a História dos Ossos. O enredo é ambientado em 1946, na cidade de Santos, onde um grupo de teatro procura montar uma peça do poeta russo Vladimir Mayakovsky num contexto de grande turbulência política. Violeta é apresentado como um livro que pertence a uma série que teve início em A História dos Ossos e prosseguiu em Líbia e o Cemitério Africano. Que relação é essa que se estabelece entre esse novo livro e os anteriores? Quando eu escrevi o História dos Ossos, em 2005, eu percebi que eu tinha colocado a mão ali num lugar que tinha muita matéria, né? Então, daquela história, surgiu depois o Líbia e o Cemitério Africano, em 2014, e o Violeta, em 2017. Ela se compõe porque tem personagens que reaparecem, é o mesmo narrador, essa é a coisa fundamental, mas eles podem ser lidos de forma inteiramente independente. Então, no Violeta, esse narrador começa a devanear um pouco sobre o que seria a juventude do pai, antes dele existir, no fundo, né, antes do casamento. E isso, então, vai para a década de 40, no Porto de Santos. E aí eu me deparei com uma série de coisas que eu mesmo não conhecia, de fatos históricos. Então o Violeta mescla ficção e muitos dados de realidade nesse devaneio que fica circulando entre a década de 40 e aqui os anos 2000, o século 21. Tem umas lacunas, e nesse caso, no livro, a aventura do pai, que era montar uma peça do Mayakovsky em Santos, né? Na década de 40, isso tudo, vamos dizer, é depois sumido, arrasado por um movimento de repressão que de fato existiu, porque Santos ali na década de 40, em 46, 47, teve uma coisa que eu não sabia, fiquei absolutamente surpreso. Logo depois da guerra, quando já estava claro que a Espanha tinha sido aliada dos nazistas e tal, houve um movimento internacional de boicote à Espanha. Lá em Santos, os estivadores e os doqueiros se recusaram a descarregar um navio que vinha da Espanha de Franco. Isso hoje é impensável. O mundo virou tão neoliberal e tudo, é impensável. Mas eles disseram não à mercadoria. E disseram, foram ao jornal, mandaram um telegrama para o Dutra, que era presidente, disseram, olha, nós lutamos na Segunda Guerra Mundial contra esses caras, nós não vamos descarregar o navio. E não foram. É nessa brecha política, de um movimento de trabalhadores, que surgem duas figuras vindas da Rússia, que nessa época eram a União Soviética, e que são ligados ao teatro e que acabam incorporando a figura do pai do narrador nesse projeto de, nesse contexto turbulento, montar uma peça do Mayakovsky, que é enfim, poeta e dramaturgo revolucionário. A intuição da novela veio para mim quando eu estava em Montevidéu, final do ano, andando naquelas ruas, Montevidéu fica quase deserta no final do ano. Soprou um vento ali, assim, daquela cidade portuária, com aqueles prédios dos anos 40, e começou a vir para mim essa ideia de ficcionalizar a juventude do pai, com uma aspiração ele trabalhava na prefeitura, no livro, né? Mas com uma aspiração artística. Esse diretor de teatro, que morava em Montevidéu e vem para Santos, junto com sua sobrinha, que é a Violeta. A peça do Mayakovsky é uma peça que fala também do contraste entre dois tempos, que é algo que perpassa o Violeta, porque a cena principal do pai se passa nos anos 40, o narrador está num presente e em dado momento ele reencontra encontra uma pessoa que dá elementos sobre o pai, que é uma pessoa que passou por problemas políticos em 64. E há um rebatimento também entre a data de 46, quando acontecem as greves em Santos, e 64, né? Até a inversão dos números é meio simbólica, né? Então, e são três momentos dessas camadas ou dessas fases sucessivas de esmagamento da memória e que faz com que os vestígios do passado sobrevivam na forma de cacos, né? Enfim, de detritos, de fragmentos. Me reconheço nesse lugar de um narrador que está no presente, tem esses cacos da história e ele precisa compor a sua narrativa a partir daí. Eu me sinto muito mais, vamos dizer,
sei se a palavra é pleno ou verdadeiro, operando nesse lugar do que num lugar, um narrador onisciente que sabe das coisas. Não acho isso muito possível, né? Eu acho a gente dentro das coisas. Então, essa operação me interessa muito. E do ponto de vista da literatura, o ser com cacos, ser com pequenos blocos, permite que você trabalhe cada fragmento de texto como um poema, né? Porque ele ganha uma autonomia, aquilo lá passa a existir por si. Então, isso me interessa. Pensar a ficção, eu não penso a ficção separada da poesia, sabe? Eu penso, mas a ficção me dá essa possibilidade de jogar com esses blocos de tempo. Você falou da relação desse texto em prosa com uma linguagem poética, você é um poeta e também é artista visual, xilogravurista, escultor, né? A gente está aqui no seu ateliê, linguagem com a qual os seus textos dialogam o tempo todo, desde a História dos Ossos, passando pelo Livro e o Cemitério Africano, mas aqui o diálogo encontra um outro suporte, que não é a xilogravura, como nos livros anteriores, e sim a fotografia. Eu sempre acho que na linguagem, no fundo, ela tem uma dimensão oral, verbal, mas ela tem uma dimensão silenciosa gráfica. O Drummond aponta para isso lá no Procura da Poesia, quando ele fala, olha as palavras, tal, em estado de dicionário, né? Tem um lugar da palavra que tem a ver com a escrita, que é a ausência de som. Essa percepção da questão gráfica ficou mais forte para mim na hora da composição do Livro e o Cemitério Africano. Tinha uma passagem em que o narrador tem um mal-estar, ele praticamente desmaia, ele está vendo um caminhão carregado de toras de madeira. Em vez de eu interromper a narrativa e pôr 1, 2, começa a segunda parte, eu quis que esse substrato gráfico, que a gente acabou de falar, que isso emergisse. Bom, a gravura tem tudo a ver com isso, né? Gravar e grafar tem a mesma raiz, que no fundo escavar, assim, né? Então eu penso a escrita muito também como uma operação de escavação, né? Então nesse momento, nessa passagem aqui do Lívia, eu fiz entre esse pequeno ensaio gráfico, ocupando o lugar do silêncio das palavras, assim, né? No Violeta, eu também me perguntei como eu ia fazer isso. E eu tinha um contato fotográfico que eu tirei, fotos que eu tirei no Porto de Santos, na década de 90. E essas fotos ficaram aqui no ateliê, eu não tenho nem mais os negativos, creio. Mas eu tinha um contato, ficou tomando pó aqui em cima no ateliê. E aí na hora eu falei, não, é isso, vão ser essas fotos. E a foto me deu essa possibilidade, eles entram no Violeta, ela entra frente e verso, não é? Como um negativo fotográfico. Que você visse de um lado e de outro contra a luz, de um lado né? e de outro. E o próprio jogo narrativo no Violeta tem esse jogo, esse espelhamento entre tempos, esse eco.